Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bebendo da Fonte, o podcast da Icons For You que busca inspiração nas histórias de quem transforma o mundo com propósito, inovação e conexão humana. No episódio de hoje, recebo uma mulher que é referência em liderança humanizada, inclusão multigeracional e longevidade ativa. Ela é CEO da Sinergia Empresarial e sócia fundadora da Pontes e Conexões, iniciativas que têm como missão transformar ambientes corporativos por meio da inclusão multigeracional, da liderança humanizada e de uma governança mais ética e diversa. Nossa convidada tem uma formação sólida em pedagogia, andragogia, educação para adultos e liderança estratégica, com mestrado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mentora, coach, conselheira, investidora, com vocês, Betty Davikjat. Errei o nome, Betty, mas você se apresenta e dá suas primeiras palavras aqui para nossa audiência que está aqui te aguardando. Bom, primeiro agradecer esse convite e a questão da minha sopa de letrinhas, né? Tá aqui, ó, gente. Davikjat, né? É mais assustador do que problemático. Então, Betty é uma mulher ativa, sou uma mulher ativa, né? Eu tenho 61 anos, empreendedora. Meu propósito de vida sempre está relacionado a desenvolvimento humano, né? Capacitação de pessoas, qualidade de vida, e isso veio num crescendo, né? E desde que eu me conheço como gente, né? Eu tenho fotos de eu pequenininha dando aula para as minhas bonecas. Então, realmente é transformar, né, um talento num propósito de vida. Então, tudo que está relacionado a pessoas, a desenvolvimento humano, desenvolvimento de negócios, capacitação de pessoas, de projetos inovadores, eu tenho interesse, né? Então, eu venho construindo essa minha carreira, né? E em todas as fases da minha vida, buscando esse propósito, porém diversificando e abrindo essas múltiplas possibilidades. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Betty, você atua em várias frentes. Como é que isso funciona, né? Funciona em função do próprio propósito, né? Que une tudo em que eu traço para eu implementar, tem esse propósito básico de gente, de gestão, de governança, de desenvolvimento pessoal, e equipes, e tudo está envolvido dentro desse projeto de vida e profissional. Então, é uma construção de um legado através da minha própria autorrealização. Isso aí. Betty, você já desconstruiu a minha primeira pergunta, que era para você, assim, né? Era sobre a geração 50 a mais e tal. E quando a gente estava batendo um papo ali, você disse que teve um momento da sua vida em que deu um estalozinho e você mudou, que foi com seus 50 anos, né? E aí eu ia falar que foi ano passado, mas aí você já se entregou, né? Então eu não posso... Não tem problema, nenhum problema. Você tá feliz com a geração prateada, né? Então não tem isso. Então eu queria pegar, assim, só para já te dar a pergunta completa, né? É que você desse esse overview da sua vida, que você já falou um pouquinho, mas dizer pra gente que estalo foi esse que aconteceu nesses teus 50 anos e o que isso mudou, de fato, a ótica como você vê a vida, não sei qual foi esse estalo, né? Ok. Eu sempre fui empreendedora e, a princípio, eu me formei em pedagogia, fui professora de dentro de sala de aula e chegou um momento que eu entendi que não dava para mim mais, porque eu estava muito presa em pressupostos, em formas de educar em que eu já não acreditava mais. Então, como educadora, como mãe já na época,
eu resolvi sair desse protocolo tradicional para começar a empreender a Sinergia Consultoria. Tá? Então, contrabalançar a questão de ser esposa, mãe, filha, mulher, tudo junto e misturado, ok? Então, tem 35 anos de Sinergia Consultoria, tá? Que também já passamos por várias fases. E a partir desse momento, eu comecei a enxergar isso antes dos 50, né? Então, com 35 anos, eu já vislumbrava cenários diferentes do que é um processo de educação dentro de uma base sociocultural educacional, né? De seres pensantes, de seres colaboradores e responsáveis, né? Pelo seu protagonismo e pelas suas escolhas. Então, eu comecei a estudar, a pesquisar sobre papéis e funções de um coach, depois papéis e funções e exercício de funções de mentoria de carreira e de negócios. E quando eu cheguei, e sempre buscando trabalhar dentro das empresas com valores diferenciados com relação a esse olhar para essa longevidade ativa. Com 50 anos, foi o que você falou, que estalo foi esse? De começar a perceber que essa questão da idade cronológica, tá? As pessoas já começavam a dizer, talvez isso não seja para você. E eu sempre perguntava, por que não? O que me impede? Né? É um número? Se eu continuo me desenvolvendo, se eu continuo acreditando na potência do meu trabalho e tendo resultados diferenciados, não tem nada que me impede. Então, eu comecei a pesquisar, a trabalhar, a entender que cenário era esse que ainda estava oculto. Então, há 10 anos atrás, tá? Ou há 11 anos atrás, era alguma coisa que não se falava sobre. Sim. Agora tá na moda a geração prateada, né? Todo mundo agora é sub-100. Não, e assim, esse despertar, tá? dessa consciência e dessa responsabilidade, porque a questão era, você se aposenta e você some, você passa a existir. Né? E toda essa experiência, e toda essa vivência, e toda essa capacidade, tá? Dos 50, 60 e 70 a mais. Então, há 30 anos atrás, as pessoas morriam com 60 anos. Então, se aposentava e morria. Tá? Se aposentava e morria. Hoje, nós temos uma geração, a mais nova geração, que tem 70, 80 e 90 anos, que são consumidores, que são demandantes de serviços e produtos diferenciados e que têm com 60 e até com 70 e pouco, a condição e a capacidade e as competências para exercício de novas funções. Tá? Então, quando eu falo que eu tenho 61 anos, as pessoas dizem, mas, Betia, não está na hora de parar? Uma vez, as minhas 2 filhas me perguntaram, eu tenho uma filha de 29 e outra de 31, mulheres executivas. E elas me perguntaram, mãe, não está na hora de você começar, né, e viajar pelo mundo com o papai e aproveitar um pouquinho a vida? Assim, quem disse que eu não estou aproveitando a vida? Eu estou aproveitando a vida da minha maneira e também viajando, mas eu não preciso parar de fazer o que eu gosto, o que eu acredito e que é o meu propósito e a minha missão para me realizar através de alguma outra coisa. Pode ser simultâneo. E elas continuaram perguntando, né? Você acha que não vai parar? Disse, vou parar quando eu tiver 7 palmos abaixo da terra. Agora, a gente não sabe também se do outro lado eu vou ser chamada para alguma outra coisa, né? E aí elas morreram de rir, nós morremos de rir, mas isso ficou na minha cabeça, né? Quantas pessoas precisam
dessa visão, né? Precisam primeiro se enxergar, que é muito mais fácil eu reconhecer quem você é e as suas competências do que as minhas próprias. Mas a gente precisa se olhar, se entender e verificar o que eu tenho de melhor que eu posso continuar doando. Sim. Né? Então, como mentora, como conselheira consultiva, como mulher executiva, eu estou à frente de 3 empresas. Tá? Uma continua sendo a minha base de consultoria, a Sinergia Consultoria Empresarial e Negócios. Essa é a minha matriz. Né? Há 6, 7 anos atrás, eu tive o prazer de conhecer minhas 2 sócias do Pontes e Conexões. Nós fizemos um trabalho há 5 anos atrás, em que eu fui idealizadora de um projeto chamado Revolução 50+, em que, através da editora Líder, nós fizemos um trabalho muito parecido com esse que você fez, né, pela Board Academy, falando justamente, trazendo executivos e pessoas que tinham passado pela mesma circunstância que eu tive aos 50 anos. E toda a questão desse viés de preconceito que a gente chama de etarismo, e que isso começou a ser falado há 8 anos atrás. Tá? Então, existia e existe ainda um discurso com a questão do etarismo, existe vamos dizer, uma intenção de mudanças. E quando eu conheci Eliane Kressler e Maria Leonor Galante Delmas, os nossos propósitos comuns nos trouxe a construção do Pontes e Conexões, que é justamente a gente entender que nós precisamos ligar as pontas, né? Então, desde a universidade, que na nossa percepção precisa de um olhar diferenciado para capacitação e principalmente formação de uma outra liderança em termos de humanização e em termos de gestão intergeracional, tá? E isso não ser só um onboarding dentro de uma empresa, mas um onboarding para a vida, né? Porque quando um profissional ele chega no mercado já com um olhar, ele já vai exercer um nível de liderança ou de troca com uma outra visão e com outras ações e com outras possibilidades de intervenção no ecossistema em que ele atua. Tá? Então, é muita coisa que a gente precisa fazer. Não, mas é isso. E você tem feito aí muita coisa, né? Betty, assim, eu conheci você, né, pela primeira vez, assim, mais pessoalmente, né, através de uma aula do PFCC. Eu fui da turma 34 do PFCC, né, do programa Board Academy, programa de formação de conselheiros. E você foi muito importante no meu momento ali de transição de mindset de carreira, né? Assim, acho que eu não fiz ainda a minha transição de carreira, assim, eu sou empresário, CEO da empresa, mas eu já estou caminhando para isso e principalmente eu já mudei o meu mindset para isso, né? E eu acho que você teve um papel super importante nesse momento, tanto é que eu coloquei isso no meu capítulo aqui do livro, o Board, né? Conselhos com Visão de Futuro. Tá aqui, ó, a prova que ele existe. E eu queria até ler essa passagem para você, porque eu sei que eu te dei o livro hoje, então você não leu ainda, mas está aqui, ó, no meu bloco de propósito, eu faço uma citação da Betty, né, que eu falo aqui assim: buscando alinhamento com o meu propósito, fui atrás das competências técnicas necessárias para atingir meu objetivo até encontrar a Board Academy. Em uma aula da professora Betty, pelo PFCC, tive a certeza que estava trilhando a estrada certa. Ela disse: como futuros conselheiros consultivos, tenham claro seu propósito e foquem no posicionamento para ser um diferencial no mercado consultivo.
Essa mensagem foi muito clara para mim e meu nicho estava perfeitamente definido. Minhas escolhas estavam alinhadas ao meu propósito de ajudar fundadores de startups e pequenos e médias empresas. Então, assim, tá gravado aqui, né, a sua relação comigo nesse livro e foi super importante. Então, eu queria que você, só para complementar, né, mexesse com as pessoas que estão nos ouvindo como você mexeu comigo, né? Então, eu queria pegar uma fala sua ali, né, que assim, você sempre diz de caminhar com propósitos, lendo com quem andar, deixando um legado de ética, verdade, bondade. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa filosofia, de como é que ela conecta todo esse trabalho que você desenvolve hoje, né? Olha, esse olhar para essa longevidade ativa mudou o meu mindset, né? Porque eu, como empresária também, quando há 3 anos e meio atrás, eu comecei a enxergar também a tecnologia e inovação como um desafio, eu disse, como que eu entro nesse nicho trazendo toda uma bagagem, né, e trazendo toda uma experiência que precisa ser ressignificada para esse momento atual, ok? Então, é muito interessante nós olharmos e trazermos todas essas, além das competências, também das habilidades, para a gente ressignificar as atitudes. Então, no PFCC também, que é o curso de formação de conselheiros consultivos, eu falo também na responsabilidade individual dessa educação permanente e dessa readequação desse conteúdo dentro da gente e como que nós podemos influir positivamente nos meios ambientes onde a gente atua e transita. De que maneira? Através de colaboração, de recriação, de mentorias reversas, porque a gente também aprende com as pessoas que estão entrando no mercado agora. E a gente precisa, independente da faixa etária, eu sou uma mulher que não paro de estudar nunca, tá? De estar me qualificando para os exercícios dessa função. Então, essa formação no Board Academy para conselheiros conselheiras consultivas, também mudou meu mindset. E aí, como eu posso ajudar através de mentorias, através do próprio Board Academy, né, a trazer esse olhar, e muitas vezes a gente serve como uma influência positiva para pessoas que se auto-sabotam e não conseguem enxergar em si mesmo, depois de perder um sobrenome corporativo, né, do que ela pode fazer a favor dela e a favor até das empresas ou de startups. Então, essa tecnologia e inovação, ela faz parte, né, desse novo cenário. Então, a gente precisa se qualificar, entender, participar ativamente, né, para poder contribuir e continuar aprendendo. Então, o que Betty fez? Tá? Eu tenho uma ponte, tá? Brasil-Israel. Minhas filhas, as duas moram em Israel, são israelenses. E eu tenho essa ponte aberta. Então, o espaço aéreo está aberto, Betty está lá e está cá. Então, o que eu poderia esperar ou conhecer em Israel em termos de tecnologia e inovação que eu poderia, de alguma forma, ajudar as empresas brasileiras a também, a partir da maturidade das mesmas e da governança das mesmas, trazer e tropicalizar e adequar isso para as startups, para as empresas. Então, isso me deu um gás diferente, né? Eu precisava de alguma novidade na minha vida, né? Então, eu conheci a IBI Tech, tá? Tanto o CEO como o presidente são brasileiros, israelenses, que já vivem lá há 30 anos.
E fomos tomar um café e de lá eu já saí Associate Business Partner deles e já vão fazer 4 anos em que trabalhamos juntos, trazendo tecnologia e inovação para as empresas brasileiras. Então, é a questão do desafio permanente, né? Da gente não se assustar com os obstáculos que aparecem em qualquer fase da vida, mas a gente entender que a gente tem a condição, tá, de se adequar e de, em função dessa própria longevidade, de nós desenvolvermos várias carreiras e construir um legado diferenciado. Isso aí. E aí, como você diz, né, assim, baseado em ética, na verdade, na bondade, em tudo que é positivo ali para que a gente construa um cenário favorável. Tem que se posicionar nisso e eu acho que com esses princípios a gente vai longe sempre. Exatamente. Né? Betty, você já antecipou alguma das minhas perguntas aqui. Você está à frente do seu tempo aqui das minhas perguntas, né? Você já falou de Israel, eu tenho uma pergunta aqui que eu quero entender um pouquinho mais esse ecossistema de Israel, de como é que você está vendo isso. Mas eu vou continuar aqui na minha parte Board Academy, que foi onde eu te conheci primeiro, né? Então onde eu tenho mais bagagem para falar. E ali a disciplina que você deu para mim foi sobre ética, cultura e propósito nas empresas, né? Sim. E eu me lembro de alguns pontos muito interessantes que você falou para mim sobre cultura organizacional, que eu parei para refletir sobre o que eu empregava ali na Icon Shoryu, né? E como é que a gente trabalhava essa parte de alinhamento da nossa cultura, o nosso propósito, isso tudo, né? Na época eu classifiquei até a Icons como uma empresa que tem a cultura de tarefa, né? Você deu ali a cultura de poder, de papéis, de pessoas, e eu classifiquei a Icons como uma empresa dessa de cultura de tarefas. E aí, então, assim, eu queria que você também passasse para a nossa audiência um pouquinho dessa sua expertise ali de professora, de como é que você trabalha ali com as empresas, analisa a cultura organizacional delas, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre cultura organizacional, desse alinhamento com o propósito das empresas. E aí eu vou pegar uma outra passagem sua, né? Que dizia que cultura forte é igual a empresa forte. Sim. Então, queria pegar suas impressões sobre esse âmbito da cultura organizacional. Ok. Nós temos atuado muito, quando eu falo nós, estou falando pontes e conexões a partir da Sinergia Consultoria. Sim. Tá? Nós temos mapeado, né, ou conversado com a governança, né, organizacional, empresarial, organizacional, e entender como funciona, né, todo o projeto e todo o trajeto e buscando também entender a maturidade, o momento em que se encontram. Tá? Por quê? Trazer todo um trabalho de consultoria para esse patamar, em geral, gente e gestão carrega uma grande responsabilidade, tá? Em termos de resultados. Então, se a missão, a visão, os valores e os propósitos estão alinhados, né? Se existe uma comunicação, né, que ela é transversal, interseccional e todo mundo se conversa e sabe, eu sou colaborador, co-criador e co-responsável pelos resultados, a gente consegue um engajamento que não é só vestir a camisa. Tá? Então, a gente evita um turnover, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham o seu propósito alinhado com o da empresa, né? Porque a questão do propósito é por que e para que eu acordo de manhã. Então, se eu me jogo da cama, né, e digo, ai, que saco, eu tenho que ir, ou eu tenho um desafio e eu vou vencê-lo e que bom que eu tenho essa oportunidade. Então, tudo é a forma de percepção, a questão do engajamento real do meu propósito com o propósito da onde eu atuo, né? Na construção da minha carreira e na evolução e no desenvolvimento da onde eu estou envolvido.
tá? Porque a construção do nosso nome, do nosso reconhecimento, ele também vem do nosso resultado e de quem nós somos, tanto faz dentro ou fora da empresa, tá? Então, esse olhar do Pontes e Conexões é justamente trazer esse olhar para a governança e, neste momento, a gente tem atuado muito nessa parte da questão de trazer a gestão multi-intergeracional e multicultural, não só para a governança, mas também o olhar para os líderes formadores de opinião, tá? Os conselheiros consultivos, de mãos dadas com o compliance e o conselho administrativo. Porque, estando tudo alinhado, é muito mais fácil de minimizar riscos, de entender o que precisa ser reabastecido com o avião voando, que a gente sabe disso, tá? E, principalmente, a gente ajudar nessa questão da intergeracionalidade, evitar esse desperdício de capital humano, né, que é dispensado por causa de um número, tá? Se você é 50, 55 ou 60 mais, você não serve mais. E como capacitar e qualificar para o exercício de novas funções e fazer um onboarding de forma em que se formem líderes decisores diferenciados, humanizados e inclusivos, tá? Não um discurso, não uma cota, mas sim uma realidade vivida no cotidiano, respirada, a essência, tá? Da visão, da missão, dos valores no dia a dia. Tá? E isso, ultrapassando só a gestão da governança, também um trabalho todo especial com os líderes decisores, com os stakeholders, né, com aqueles que estão envolvidos, porque muitas vezes a gente encontra, né, CEOs, CFOs que estão muito isolados, tá? E muitos deles, às vezes, falam para nós, mentores, né? Caramba, muitas vezes eu tenho medo de errar e comprometer tudo que a gente já tem. Sim. Ou em empresas de pequeno porte, ou até que sejam familiares, né? Que eu brinco e falo nos nossos encontros a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Mas depende se você quer morrer na última onda da praia, né? Ou se você quer revisitar determinadas coisas para fazer mudanças que sejam efetivas, possíveis. Tá? Porque inovação e tecnologia sem capacitação e sem educação não adianta, não funciona. Então, isso tudo precisa estar alinhado. E nós, como conselheiros consultivos, né, a gente entender quais são os nossos papéis e funções dentro de uma perspectiva que está sendo criada, como nós podemos ajudar essa liderança a fazer as melhores escolhas, trazendo essa amplitude desse mercado, né, global. São desafios que todo dia a gente tem um flash, ou vários flashes. Não, isso aí. Beatriz, você tocou num ponto ali da sua fala, que falava do alinhamento de propósito da pessoa com a empresa, né? Sim. E aí, lá na Board, né, a gente tem sempre que, depois de cada aula, a gente tem que fazer um artigo, né? Um negócio que eu acho muito interessante, até porque é um exercício legal. E aí, depois da minha aula com você, eu escrevi um artigo que ele fazia um questionamento se os nossos valores pessoais precisavam estar alinhados 100% com o propósito da empresa que a gente representa ali. E aí eu fiz uma analogia, né, com a indústria do tabaco, né, que eu falando assim, eu não fumo, acredito que o fumo faz mal à saúde, mas eu poderia tranquilamente trabalhar para uma indústria de tabaco ali, levando os meus valores, né? E acredito que esse olhar divergente ali, muitas vezes, é o que traz essa evolução pessoal, essa evolução organizacional. Eu, assim, te marquei ali no meu artigo, obviamente, e tal, mas eu nunca tive a oportunidade de te perguntar pessoalmente, né, a sua visão sobre isso.
Então, queria que você falasse ali pra gente o que você entende nisso, né? Você fala muito sobre esse protagonismo nas escolhas e sobre Sim. alinhar propósito à ação, mas até que ponto, né, esses nossos valores pessoais precisam ou não estar 100% alinhados ao propósito da empresa em que a gente atua? Existe espaço para esse olhar divergente dentro do ambiente organizacional e como isso pode, inclusive, ser um motor de evolução para a cultura da empresa, né? Ótima questão. Ótima questão. É praticamente impossível, tá? Nós estarmos alinhados, o nosso propósito, com o propósito de uma outra pessoa e das empresas também, tá? Então, essa questão da resiliência, da adaptabilidade, de entender até onde eu posso ir ou eu quero ir, é muito importante, tá? Eu, Betty, não trabalharia numa empresa, né, de cigarros, tá? Mesmo tendo a condição de, através Mudar. dessa pluralidade do olhar, dessa diversidade e de poder trazer questões que não são pensadas internamente e que eu cheguei num momento da minha vida que é muito importante eu estar o máximo que eu puder alinhada com tudo que eu faço na minha vida, tá? Porque a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Então, nada para mim pode ser um desperdiçador de tempo. Então, eu procuro os otimizadores de tempo nas relações, no meu trabalho, tá? Na forma de escolher parceiros, né? De vida, de negócios. Então, é essa fase que eu estou vivendo. Então, eu não seria uma conselheira consultiva de alguma empresa em que eu não tenho um propósito afim, ok? Dentro da tua perspectiva, que também é perfeita, tá? Eu não tenho um alinhamento total e eu fui fumante. Então é por isso que você não vai hoje. Eu fui fumante. Mas dentro da tua perspectiva, essa possibilidade de nós termos conselhos diversos, multiculturais, e que tenha essa condição de trazer expertises complementares, traz a esse corpo, né, de influenciadores, vamos dizer assim. Nós, conselheiros consultivos, nós temos que desenvolver várias competências. Uma delas, muito potente, é questionar sem criar medo no outro, né? E entre outras, e de trazer justamente vários cenários que não são pensados na rotina do dia a dia. Sim. Numa das minhas aulas, eu dou um exemplo de, recentemente, uns 3 meses atrás, eu conversando com um CFO e com um CEO de uma empresa sobre tudo isso que a gente está conversando agora. Eu perguntei a eles se eles tinham como mensurar o que eles já tinham perdido no ano de 2024, né? E não terem implementado ou dado atenção ao que a gente estava conversando naquele momento. E um olhou para o outro e disseram, não tenho como mensurar. Ok. Nós estamos em primeiro trimestre, na época, primeiro trimestre de 2025. Vocês hoje teriam como me dizer o que vocês já perderam em não pensarem sobre esse assunto ou não fazerem alguma intervenção possível de mudanças para melhorias dos processos e das boas práticas? Os dois se olharam. Acho melhor a gente começar a pensar sobre isso, né? Não sei nem quanto eu estou perdendo, né? Então já... Você não sabe o que está perdendo, nem o que está perdendo ou o que já perdeu, né? Como saber o que poderia ter ganho ou já ter ganho, né? E não estou falando só no financeiro. Okay. Quando a gente fala em SD, quando a gente fala em ODS 2030, isso não é um modismo. Isso é uma necessidade real, tá? Então, essa base sociocultural educacional, ela faz parte
da essência da governança. E se a gente não começar a cuidar disso, tá, os gaps vão começar a ficar muito maiores. E agora nós temos o NR1, que é toda também uma questão da questão da gestão no olhar psicossocial. Então, a gente precisa, tá, se preparar como conselheiros consultivos para que a gente possa ajudar as empresas brasileiras que sejam de pequeno, de médio porte ou também e principalmente muitas que são familiares, tá? Não vão ter um conselho de 8, 10 pessoas, mas que possam entender qual é o valor, porque as pessoas falam de preço, mas qual é o valor agregado, tá, que se pode ter através de um conselheiro consultivo frente a uma governança. Isso aí. Estamos alinhados nessa questão. Fortemente. Betty, antes de você vir aqui para minha bancada, obviamente eu te stalkeei nas redes sociais ali, já te acompanho e tudo, mas vi assim, a gente está em vias de mais uma edição do Re-Innovation Week. Eu vi que você anunciou recentemente que vai estar no palco da economia prateada, lá no Re-Innovation Week. Pelo que eu entendi, você vai estar lá com o Fernando Potti, que esteve aí sentado na mesma cadeira que você. Acho que foi o nosso podcast mais longo até hoje, porque o Fernando, ele se dirigia para a câmera e falava assim, você é da geração prateada, não sei o quê. Então rendeu bastante o papo com ele ali. Então, eu acho que eu vou estar lá no dia também te assistindo, vou poder também dar um abraço nele. Mas pelo que eu li ali, eu acho que vocês vão estar junto num painel que é aprender, reaprender e desaprender. Perfeito. Né? Então, assim, eu não sei exatamente ali, consigo imaginar algumas coisas, mas queria que você desse um spoiler, né, desse processo de aprender, reaprender e desaprender. Não fala tudo não, o pessoal ir lá assistir tua palestra, né? Mas dá aquela palhinha só para chamar o pessoal ali. Então, essa é uma realidade muito, muito importante para todos nós, independente da idade cronológica, tá? Nós precisamos aprender todos os dias, ensinar todos os dias, reaprender coisas e ressignificar experiências todos os dias, para que a gente possa acordar e entender que eu sou uma pessoa diferente hoje do que fui ontem, porque eu vivi coisas, eu aprendi coisas e eu posso influenciar os meios onde eu atuo e transito de uma forma positiva, né, colaborativa, criativa, de maneira a trazer novos resultados ou pelo menos estimular que as pessoas entendam a possibilidade que tem nas nossas mãos de fazer a diferença todos os dias. Tá? Então, quando eu falo em posicionamento, não é um posicionamento social, é um posicionamento confortável para nós, em que a gente vença os desafios do dia a dia e que a gente se autoprovoque a ser cada vez melhor todos os dias. Então, esse é um spoiler. Se quem estiver na Re-Innovation Week, tá, de dia 12 a 15 de agosto, venha conhecer a Senior Tech Ventures, venha conversar comigo, com o Fernando Potti, com a equipe, né, da Senior Tech Ventures, porque o mercado prateado, ele existe. São trilhões de dólares, são milhões de reais. Então, é uma demanda real, tá? Então, as empresas, as governanças, os líderes, nós precisamos nos adequar, precisamos ter a mente aberta para olhar, para escutar, para entender como eu posso me apropriar desse novo cenário, contribuindo e colaborando, né, nesse processo de evolução. Sim.
E eu acho que o título, né, que vocês pegaram, pelo menos de aprender, reaprender, desaprender, é fenomenal, né? Porque assim, eu acho que esse processo de desaprender que ninguém fala... É difícil. É difícil, mas é super necessário, né? Porque assim, a gente tem que se despedir de algumas coisas ali para poder evoluir. E aí eu acho que é esse caminho que, pelo menos, eu tô esperando encontrar lá e vou estar na plateia fazendo pergunta, inclusive. E o desaprender, tá? É um processo difícil. Sim. Né? Porque ele já está incorporado. E fazer as mudanças, quem diz que é fácil fazer mudança, também está equivocado. Tá? Porque são etapas, a gente vai precisar abandonar padrões que já não nos cabem mais, para não necessariamente substituí-los, mas criar um novo espaço para vivê-los. Então, muitas vezes as pessoas dizem, o 60 é o novo 30. Não, não é. Não. O 30 de hoje é diferente dos 30, que eu vivi os 30, que eu vivi os 40, que eu vivi os 50. Agora, eu posso, sim, afirmar que existe um novo 60. Porque olhando as fotos da minha avó, a minha avó com 60 anos era uma senhora. Sim. Você vê os programas do Silvio Santos antigamente, aos 40 anos, as pessoas já eram senhores ali, né? Assim, eu conheci o meu avô já aposentado. Meu avô era militar, então quando eu nasci, meu avô já era aposentado. Eu nunca conheci meu avô ativo, né? Então, assim, ele já tinha... Então, realmente, o mudo muito... A evolução, né, muda isso tudo. E esse desaprender, para mim, é um negócio fenomenal e que a gente vai perdendo esse poder ao longo do tempo, né? Porque, assim, quando a gente é criança, a gente aprende primeiro a engatinhar, né? E aí a gente desaprende a engatinhar porque a gente quer andar, né? Exatamente. E que vai chegar muito mais longe ali. E tem que dar espaço para isso. E aí, assim, é o passo dessa evolução positiva. E aí, por que a gente desaprendeu a desaprender ao longo do tempo, né? Assim, é um negócio... a gente sabia fazer isso, agora não sabe mais? Não sabe sim, mas a questão é criar a oportunidade para o novo. Né? E isso é que dá medo. Será que eu vou conseguir? Será que nesta idade vale a pena? Será todas as idades valem a pena? Né? A gente buscando justamente uma qualidade de vida, a gente entender qual é o meu propósito e como eu me autorrealizo através disso também. Como eu me sustento, porque essa geração de 60 até os 90 continua consumindo e pagando boleto, ok? Sim. Então, como se manter sustentável também é importante a gente pensar, né? As relações com a própria família, as relações com o sistema de produtividade e de consumo. Então, esse mercado prateado, ele deixou de ser invisível para ser um novo mercado, tá? Com pessoas de 60, 70, 80, 90 anos. Sim, aí. E aí eu vou aproveitar esse momento. Eu estava fazendo uma anotação aqui futura, mas eu já vou parar nesse momento para fazer logo essa ressalva, que não é ressalva, né? Essa homenagem que eu vou falar aqui. Eu vou até olhar para a câmera para fazer isso, porque, Betty, hoje é aniversário da minha mãe. Né, assim, esse programa está gravado, né, então acho que ele não vai ser exibido hoje, mas vai ficar registrado aqui, porque a minha mãe é uma das únicas audiências garantidas que eu tenho, né? Depois que é lançado um podcast, ela me manda mensagem falando se foi bem, foi mal, falou um palavrão, alguma coisa, Então hoje é aniversário da minha mãe. Vou falar aqui, tá? Então, eu chamo ela de Maria. O nome dela é Flora, mas o meu nome carinhoso é Maria. Então, Maria, parabéns por você. Vou entregar aqui que você está fazendo 75 anos hoje, tá? Parabéns, Maria! E aí, então, quero deixar registrado aqui nesse podcast, porque é um ótimo exemplo de mulher da geração prateada para mim, que consome, ativa, faz muito mais coisa do que eu aqui. É uma formiguinha que tá ali o tempo inteiro. Então, tinha deixado para falar isso no final, mas já que você tocou nesses pontos, já falei logo da minha mãe. Então, parabéns aí para ela, porque eu nem liguei para ela ainda hoje. Então, ainda tem que fazer essa atividade, tá? Mas,
voltando ao nosso papo, né, quero pegar ainda carona em tudo isso que você falou ali da senioridade, 50 a mais e tal, porque você é investidora também da Senior Tech Ventures, né, que integra o grupo FCJ, um dos principais ali ecossistema de inovação aberta do país, não só do país, né, do mundo, né? Do mundo, é. E então queria pegar com você, até nessa ponte Brasil e Israel, né, quais são os movimentos que você tem observado no universo das startups voltados à longevidade, à inclusão dessa população 50 a mais. Perfeito. Como é que essas iniciativas da Senior Tech Ventures estão ajudando a transformar esse público em protagonistas, não só da inovação, mas também formados ali como consumidores mais espertos, também serem empreendedores, serem investidores. Né? Então, fala um pouquinho disso. Né? Eu falei assim, o Fernando já esteve aqui, já falou um pouco sobre esse ponto, mas nunca é demais falar sobre esse assunto e ter uma ótica feminina sobre isso. Né? Perfeito. Naquele momento da minha girada de chave, tá? Entrando 50 e agora eu conheci Fernando, eu acho que eu estava com 58 por aí. E na mesma época que eu comecei a estabelecer esse trabalho com Israel em tecnologia e inovação. Porque o meu propósito era estar justamente alinhada com tudo que me trouxesse a condição de entendimento dessa nova realidade. Fernando Pote é fora da curva, tá? Ele é um homem fora da curva, porque ele tem uma visão que ele traduz isso em estratégia, né? E ele criou um espaço, através do protagonismo dele, da escolha e do propósito dele, revelando esse mercado prateado para o Brasil. Ok? Quando eu conheci Fernando, eu comecei a pesquisá-lo pelo LinkedIn e ele disse depois que ele também estava me pesquisando, né, pelo LinkedIn. E nos comunicamos pelo LinkedIn, marcamos um café. E aí eu comecei a entender o quanto era importante estar envolvida e entender como funciona a inovação, a tecnologia, que desdobramentos de mercado isso pode ter em termos de uma investidora anjo. Por quê? Principalmente porque estava totalmente alinhado ao meu propósito. Em vez de eu fazer um investimento, né, normal que a gente sempre faz, eu até conversei com meu marido se ele queria fazer também. Ele disse, faz você, experimenta, vê se você gosta, depois a gente dá um próximo passo. E eu vou te dizer, foi o melhor investimento, né, não só financeiro, mas também de construção de uma outra percepção dessa realidade, de relacionamentos produtivos e positivos, né? De pessoas que têm faixas etárias 50, 60, 70 até 80 anos, que são investidores, que trazem todo um propósito comum que está implementando e o desenvolvimento da própria Senior Tech. Tá? Então, eu sou uma das primeiras investidoras, né, na Senior Tech Ventures e eu acompanho o trabalho, o desenvolvimento e o apoio que a FCJ Group e FCJ Brasil, né, com a sua seriedade, com um trabalho implementado pelo CEO, pelo Paulo Justino e a equipe dele, tá? A força, a confiança e a potência que isso efetivamente está se transformando. Por quê? A gente lida com cidades inteligentes, a gente lida com saúde, a gente lida com pesquisas, a gente lida com qualidade de vida, com demandas reais que precisam ser
trabalhadas, implementadas para poder chegar ao mercado para esse novo velho consumidor, né? Então, tudo isso me incentivou muito. E eu agradeço muito ao Fernando Potti essa oportunidade, né, de trabalhar junto, de pensar junto, de aconselhar, de trilhar esse trabalho que está em pleno desenvolvimento quântico, vamos dizer assim, né? E informar a quem tiver interessado, né, que venha conversar conosco no Rio Innovation Week, procure no LinkedIn, né, tanto a mim como o próprio Fernando Potti, busquem informações e verifiquem se o seu propósito, tá, está ligado a esse autodesenvolvimento, a esses relacionamentos produtivos, a investimentos que sejam diferenciados e que você possa fazer escolhas de forma positiva, sendo o protagonista das suas decisões, né? Então, essa a minha visão e a minha vivência até agora. Sim. Então, poder compartilhar isso me traz um prazer enorme, porque assim como eu fui orientada pelo Fernando, né, e muita coisa mudou na minha vida de 3 anos para cá, né, por ter conhecido a FCJ Group, por ter conhecido a Senior Tech, por ter conhecido formas de investimentos diferentes, por ter relacionamentos que são de qualidade, que são saudáveis, que são produtivos, tá? A gente tem troca, a gente tem ganhos, né? Porque, em geral, muitas vezes a gente doa e recebe pequenininho, né? Então, a gente tem que procurar esse tipo de troca para a gente também em qualquer fase da vida. Isso aí. Eu vou aproveitar você aqui na bancada para fazer a mesma cobrança que eu fiz pro Fernando. Pro Fernando, depois eu tenho uma cobrança extra, tá? Mas para você eu vou falar assim, vocês precisam baixar a régua da geração prateada, tá? Porque os 40 a mais, né? Eu e Carol tá aqui, a gente fez a mesma cobrança pro Fernando, né? A gente tá num limbo geracional, né? Porque nem os novinhos querem a gente, nem os velhinhos querem a gente tá num limbo geracional. E é isso, já tô me preparando aqui pra minha geração prateada, minha barba já tá um pouquinho prateada aqui. É isso, então tô querendo entrar ali. Acho que a Senior Tech Ventures não tá nem me aceitando como investidor. Tá sim, engano seu. Porque a Senior Tech Ventures, ela tem essa abertura justamente para trabalhar com o pessoal de todas as gerações, nas startups e nas empresas. Essa mentoria reversa, como nós falamos, né? O quanto a gente aprende com vocês e quanto vocês aprendem conosco e o quanto essa troca, tá? Ela é importante para a gente fazer várias giradas de chave juntos e ter resultados diferenciados. Ser investidor da Senior Tech independe da faixa etária que se tenha, tá? Porque tem que ter muito claro que, seja com 30, com 40, com 50, tá? Nós precisamos nos preparar e nos enxergar e nos qualificar para sermos quem a gente deseja ser com 50, 60, 70 e 80. Tá? Então, senão seria o etarismo ao contrário. Sim. Né? A gente tá sofrendo esses dois lados, né? Existe esse gap, já existe, é real, tá? Mas como eu me preparo para viver o aqui e agora da melhor maneira possível e como eu me enxergo e como eu me preparo para viver isso com a melhor qualidade e de forma diferente. Isso aí. Eu tava brincando ali que vocês não me queriam como investidor, obviamente, porque assim, eu até preciso voltar a falar ali com o Fernando disso, porque assim, depois que eu tive papo com ele, eu dou apoio ali, conselheiro de uma startup de corridas, né, de rua, e eu falei, cara, a gente tem que explorar esse nicho dos 50 a mais ali nas corridas de rua, porque a gente tem um público excelente ali de corredores 50 a mais ali, nas categorias 50, mais 60, 70, você tem senior master. Isso, então temos que explorar bem isso. Preciso retomar esse assunto com o Fernando, com você e com todo o time da Senior
Tech Ventures ali para que a gente faça isso. Então, ó, time do Honey Hub, na nossa próxima reunião também, vamos explorar de novo esse tema dos 50 mais, tá? É isso, a gente aproveita ao vivo para dar os recados todos, né? Que aí a gente não esquece, né? E aí eu falei que eu tinha uma outra cobrança pro Fernando. Estamos falando muito do Fernando aqui. Acho que a gente tem que pegar um patrocínio dele aí para esse podcast. Mas eu queria cobrar só ele a minha orquídea. Ele já te deu uma orquídea? Porque ele me prometeu, ainda não deu a minha orquídea. Ele não deu porque ele tá caprichando. Mas eu vou falar, ó, Fernando, eu vou te ver lá no Re-Innovation Week, tá? Então, se você quiser, leva a minha orquídea lá. É a hora de você se redimir dessa falha, tá? Vou cobrar. Olha só. Eu não creio que ele vá levar a orquídea para a Rio Innovation Week, mas é muito possível ele te convidar para a Casa das Orquídeas. Já convidou e eu que estou na falta disso também. Então, a gente aproveita que a gente está no palco e a gente pode falar o que a gente quiser, né? Então é isso, eu estou livre aqui, eu vou usar essa narrativa a meu favor. Beleza. Mas é isso. Voltando para o nosso papo, Betty, queria pegar um pouquinho dessa sua transição Brasil-Israel, desse seu ir e vir para lá, né? Então, assim, eu sei que você tem essa conexão muito forte com Israel, você já falou aqui, suas filhas, eu acho que moram lá, né? São israelenses. Então, você sendo Associate Business Partner da IBI Tech, é IBI que fala mesmo? IBI Tech, né? Uma empresa que promove a conexão ali entre inovação israelense e empresas brasileiras. Então, eu queria pegar o que você tem aprendido ao viver esse intercâmbio ali entre culturas tão diferentes e como a experiência com o ecossistema de inovação israelense tem influenciado a sua visão sobre negócios, tecnologia e impacto social aqui no Brasil. Perfeito. Esse processo, ele está muito interessante, porque a palavra resiliência, ela tá forte nesse momento. É forte, pelo menos nos últimos 2 anos. Né? A adaptabilidade, a resiliência, a questão da sobrevivência e da sustentabilidade dos negócios, da questão da reinvenção, né? De protocolos e de processos e de propostas, de projetos, né? Então, nesses 2 últimos anos, foi muito interessante entender, né, a possibilidade de pesquisas, né, porque o próprio governo ele financia muito a questão da educação. Então, dentro das universidades, nas formações, e após as próprias formações, você tem ideia, de 5 em 5 anos ou de 7 em 7 anos, cada profissional dentro da sua área específica, ele tem o direito de tirar um ano sabático para escolher um curso de aperfeiçoamento, para depois fazer a devolutiva, tá, para a própria empresa onde ele está, tendo o seu salário integral garantido. Tá? Retroalimentando o sistema, né? Retroalimentando o sistema de forma permanente. Tá? Então, essa questão da cultura, da educação, dos valores que se dá a esse aperfeiçoamento, né, garante uma sustentabilidade. Israel é do tamanho de um estado brasileiro. Tá? Então, tudo que nasce, tudo que é criado para dentro e é criado para fora. Tá? Sabendo que a tecnologia ela precisa ser adequada às demandas do outro mercado, à cultura do outro mercado. Então, essa interface é muito rica, né? Porque existe uma troca através dessa consultoria da gente entender o que já se tem, o que já se fez, o que no Brasil se tem de bom e de ótimo e que pode ser aproveitado, tá? Para justamente, a partir dessa maturidade e a várias mãos, conseguir entender o que se precisa trazer de fora e de que forma isso será feito dentro de uma governança que vai trabalhar junto conosco em todo um processo. Tá? Então, existe todo um assessment,
todo um entendimento do que se precisa para se buscar no mercado de lá empresas ou startups que queiram trabalhar com o Brasil, né, que de alguma forma queiram também investir, né, nessa experiência aqui no Brasil. Muitas vezes a gente apoia até a construção de hubs, né, dentro das próprias empresas, para que se faça a capacitação, a qualificação do pessoal da empresa, tá? E se construa todo um processo e um projeto. Então, nesses 2 últimos anos, que praticamente o espaço aéreo teve fechado, sim, tá? Nós começamos a apostar fortemente em imersões virtuais, em que fazemos isso com os líderes decisores, né, das empresas, e a vantagem e se transformou numa oportunidade, numa vantagem, olha só, né? É justamente entender o que se precisa, tá? E fazer encontros, 2, 3, 4 encontros, em que, depois de entendido o que se precisa buscar em Israel, fazer o pitch, fazer a apresentação, fazer a validação, fazer depois o próprio grupo dos líderes decisores ou pares afins, né? Entender o que cabe no momento deles e de interesse deles. Então, existe todo um processo, tá, de acompanhamento, e não só um hunting pontual e colocar junto. Não, existe uma preocupação em fazer acontecer. Tá? Por quê? A cultura é muito diferente. A parte administrativa é muito diferente. E o jurídico é muito diferente. Então, para que a coisa aconteça, realmente a gente se preocupa em todas as partes do processo. E foi isso que aconteceu com a FCJ, tá? O processo de aproximação do grupo FCJ da IBI Tech, tá? Eu posso dizer que esse namoro durou 1 ano e 2 meses, tá? Teve namoro, teve noivado, teve casamento recente. Então, em dezembro, né, em novembro, foi lançado o braço da FCJ em Israel, através da IBI Tech, com a CyberGate Solutions. Tá? E, então, tem a IBI e tem a CyberGate. Então, é um aprendizado permanente. Tá? É um processo de construção fantástico. Então, que bom que eu me dei o direito de experimentar alguma coisa tão diferente do que eu já vivia. Né? Porque uma mulher empreendedora entrar com 58 anos num projeto completamente diferente do que já viveu a vida inteira é um grande desafio, mas é um enorme aprendizado. Tá? Isso aí. Eu quero estender esse papo aí da IBI Tech depois aqui do nosso podcast, tá? Porque eu não... Deixa eu ver aqui se tá... Ó, tá aqui o Innate Hub, é o nosso hub de inovação da Icon Shoryu. Eu lembrei porque você tocou nesse lance, né, de fazer os hubs dentro das empresas e tal. Nós criamos aqui dentro da Icons o Innate Hub, que é o nosso hub de inovação para conectar justamente esse ecossistema de startups com as soluções corporativas as dores corporativas que a gente encontrava ali dos nossos clientes. Né? Exatamente. Então tem muita sinergia, então quero fazer trocas com você sobre a IBI Tech. Vamos juntar Innate Hub com a IBI e a gente fazer muita coisa juntos aí, que tem oportunidades pra gente de troca. Com então, certeza. Vamos levar esse papo aí para depois do nosso podcast aqui, porque a gente já tem que começar a acelerar aqui, porque senão daqui a pouco a Carol bate na gente, o Larissa reclama, porque a gente tá demorando demais, o nosso papo estende sempre, né? Quando o assunto é bom, a gente estende o papo. Exatamente. Né? Mas aí eu vou pegar aqui esse momento para ir um pouco além da sua vida profissional, né? Então, eu sei que você é casada há 35 anos, né? Com o mesmo marido. Que tem 2 filhas,
ama cozinhar, cantar, dançar, soube que já teve uma banda, né? Então tem um lado da Betty que a gente não conhece, ou pelo menos eu não conheço, né? Então, queria entender assim como é que você faz para equilibrar vida profissional e pessoal, assim, diante de uma carreira tão intensa, como é que você tem conseguido fazer esse equilíbrio das coisas ao longo do tempo? O que você aprendeu com esse equilíbrio e com os desequilíbrios da vida, que imagino que tenha tido desequilíbrios também nesse processo, né? Com certeza. Então, dá uma dica para quem vive essa busca aí de equilibrar todos esses pratinhos. A questão é como equilibrar vários pratinhos e vários interesses simultaneamente, né? Porque nós desempenhamos vários papéis e várias funções no que a gente chama nesse percurso da vida, né? Então, a gente olhar tudo que a gente está fazendo com muito respeito, né? Com muito carinho, com muito cuidado. E entender que ao girar esses pratinhos ou mudar esses chapéus, a gente precisa primeiro, né? Não é uma questão de egoísmo, é uma questão da gente entender que nós somos prioridade. Para a gente poder se doar, a gente precisa estar íntegro, né? A gente precisa estar pleno. Então, buscar justamente o que me faz bem para eu poder compartilhar isso com as pessoas é a minha retroalimentação, né? Então, isso é o que eu venho vivido e eu tenho reaprendido muita coisa. Eu tenho ressignificado muita coisa nessa construção e eu tenho tirado muita coisa, tá? Então, quando você diz como é que eu concilio isso, eu percebi que desses últimos 3 anos para cá, 3 anos e meio para cá, eu ainda acelerei mais ainda a minha vida profissional, né? E o meu marido, ele é 8 anos mais velho que eu. Então, ele está num processo justamente ele é médico, cirurgião. Então, desde os 17 anos, ele atua com medicina. E medicina não é uma profissão, cara, é uma missão, tá? E ele resolveu que de um tempo para cá, de 2 anos para cá, ele quer diminuir um pouco, né, todo esse processo, e clínica, e atendimentos, e cirurgias, e não ter hora para entrar, não ter hora para sair. Mudou. Ok. Só que eu tô hiperacelerada, tá? Isso poderia causar, vamos dizer... Desequilíbrio ali, né? Sim, agora você vê muito mais casais na nossa idade se separando, tá? Por quê? Porque não está em sincronia, né? Então, o que eu comecei a pensar? No dia que a secretária dele me mandou um WhatsApp perguntando quando é que a gente poderia viajar, eu disse, tá ruim. Se precisa da secretária perguntar isso, né? Sendo que, conhecendo meu marido, não que a gente não converse o tempo todo, mas foi uma forma diferente dele me cutucar. E deu certo, tá? Ele me conhece muito bem. Eu disse, tem que ter cuidado nisso aí. Então... No meu caso, eu acho que é o contrário. Quando minha esposa fala pra alguém me cutucar, aí eu já sei, opa, por que ela não falou comigo? Mandou recado pra Carol? Eu tenho que ficar atento. Pois mas isso acontece, né? De muitas vezes a pessoa tá falando com a gente não ouvir, não interpretar dessa maneira. Então, quando a secretária falou, eu disse, agora eu entendi o recado. Então, eu tive que readequar. Então, um exemplo. De 15 em 15 dias, a gente para sexta-feira, viaja, só os 2, e volta na segunda. Então, nem ele trabalha na sexta e nem eu. E segundas-feiras a gente, às vezes, enforca. Tá? Então, nós chegamos a uma experiência diferente. Tá? Em que vamos para lugares diferentes, de carro, curtindo, compramos um carro só para isso, né? Que pode sair da estrada, que não tem problema, enfim. Sim. Seguro para esse tipo de
de realização, tá? E estamos curtindo isso. Então, eu vou na Rio Innovation Week, perguntei a ele, você quer ir comigo? Não, esse é o seu trabalho, eu tenho 5 cirurgias no dia, eu não vou cancelar, porque os pacientes... Não, tá tudo certo. Então, se eu preciso ir a São Paulo para o Board Academy, passar 4 dias, eu vou. Se eu preciso ir a Israel, eu vou. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio o tempo todo adequar e combinar. O que é combinado, tá? Não fica pesado. Isso aí. Então, é por aí que eu tenho procurado equilibrar a minha vida profissional e a minha vida pessoal, tendo ainda 2 moças morando 6 horas a mais, né? E ter que dar conta de todo mundo. Uma mãe de 86. Oh. Ele tem uma mãe de 90. Nossa. Então, equilibrar todo mundo e é tudo junto e misturado. Isso aí. Betty, você falou aí no início dessa resposta de retroalimentação, né? E aí eu sempre faço uma pergunta aqui para quem vem para essa bancada, né? Que assim, aqui é o Bebendo da Fonte, eu vim aqui para beber da sua fonte e me retroalimentar com o seu conhecimento, né? Mas eu queria saber de que fonte você bebe, né? Como é que você se retroalimenta, como é que você se alimenta para ter repertório, onde você encontra inspiração, se mantém ativa ali na sua jornada de lifelong learning. Olha, primeiro de tudo é a questão da espiritualidade, tá? Eu não estou falando de crença religiosa. Eu estou falando em acreditar num propósito. Ninguém veio a passeio, né? Então, quanto mais eu entendo qual é o meu propósito, a minha missão aqui, e estando relacionado à minha visão, à minha proposta de como fazer isso valer, essa é a minha base de retroalimentação que me dá a condição para todos os outros pilares. Então, como eu me mantenho íntegra, como eu me mantenho saudável, como eu me mantenho, como eu mantenho um respeito para mim mesma, tá? Muitas vezes a gente diz desse posicionamento, não adianta eu dizer, eu sou a Betty. Não, se o outro não me reconhece como Betty, tá? Se o mercado não reconhece como Betty, não adianta eu achar, né? Porque tem muita gente se achando, né? Sim. Então, tanto eu como você, como qualquer pessoa, tá? A gente precisa se entender, se posicionar, né? E se permitir olhar para dentro e para fora. Então, essa minha retroalimentação vem desse canal que eu tenho com o cara lá em cima, né? Em me aperfeiçoar todos os dias, em ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu tive que aprender a colocar limites nas pessoas, tá? Porque muita gente acha que uma pessoa boa é otária, tá? É boba, pode ser passada para trás. Então, a colocar também limites nos outros é respeitar o meu limite. Então, essa retroalimentação, cada um tem que buscar essa fonte. Isso aí. Esse limite eu ainda preciso adquirir ali, que eu ainda não consegui não. Mas assim, já algumas pessoas vieram aqui na bancada e falaram isso, tá na minha listinha de prioridades. Mas, Betty, o papo tá ótimo, mas temos que caminhar aqui para o final. Então, queria ouvir suas últimas palavras, aquela mensagem poderosa aí que você sabe dar para a nossa audiência. Ver se ficou faltando algum tema a ser abordado e é isso. Usa esse espaço aqui para a gente terminar o nosso papo com a sua mensagem. Primeiro, obrigada, super obrigada novamente por toda essa atenção, por todo esse carinho, né, por toda essa relação que está em processo de construção. E a gente se permitir olhar para dentro e olhar para fora e buscar o melhor caminho no aqui e agora, né? O caminho, ele se revela durante a própria caminhada, tá? Isso eu aprendi com o meu rabino Newton Bonder, né? Em que ele diz, Betty,
a gente recebe tantos sobressaltos, né? E no caminho, que é a vida, né, a gente tropeça várias vezes, perde o sapato várias vezes, e durante o caminho é que a gente faz as escolhas em que ajuda a gente a fazer a cocriação, né, do que a gente vai viver. Então, nós somos responsáveis por isso também. Então, tudo isso está num DNA, mas como transformar isso numa experiência depende das nossas escolhas, e isso durante o caminho. Então, caminhem, né, buscando a melhor escolha, o melhor caminho, buscando o bem viver para tudo na vida, tá? Então, esse é a minha fala para vocês, né? Porque é a minha forma de viver. Isso aí. Betty, obrigado por compartilhar tanta experiência, sensibilidade e propósito com a gente, tá? Foi um papo ótimo, então muito potente. Então, obrigada. Obrigado de verdade. Hoje, não só a gente bebeu da sua fonte, como mergulhou em temas que atravessam gerações, né? Como você gosta de aplicar, escolhas, legados e a forma como a gente se posiciona para a vida, o quanto isso é importante. Então você abordou muito bem isso. Obrigado por dividir com a gente sua experiência, sua leveza, profundidade e principalmente com esse jeito humano seu de construir pontes e conexões, né? Então já fazendo o nosso jabazinho aqui, né, para o Pontes e Conexões. É um privilégio te ouvir. Então, para quem nos acompanhou até aqui, fica a reflexão, né? O caminho pode até ser incerto, mas como a Betty costuma dizer ali, né? Ele se revela enquanto a gente caminha com propósito, né? Se esse episódio, né, te tocou de alguma forma, se a gente falou alguma coisa que de alguma forma te bateu diferente, te fez refletir, então compartilha com alguém para que possa ajudar nesse momento de transformação dessa pessoa, e continuem acompanhando Bebendo da Fonte, porque a gente está sempre trazendo conversas inspiradoras para hidratar você de ideias e de coragem para toda essa mudança que pode vir. Então, até a próxima. Obrigado, Betty. Obrigada. Falou, Obrigada gente. a vocês. Tchau, tchau.